Amém. Fizeram uma pesquisa e descobriram que os adventistas do sétimo dia duram de 7 a 10 anos a mais que qualquer outro norte-americano. Que diz vocês? Amém. 7 a 10 anos a mais. O meu pai tem 84 anos de idade e há 42 anos segue o programa de regime alimentar da Igreja Adventista do sétimo dia. Não come carne de porco, nem peixe de pele, nem camarão, nem tatu, nem preguiça, nem soiá, nem piramutaba, nem dourada, não é? Não. E mantém um programa assim. Eu queria chegar a esta idade. E aqui em Loma Linda, na Califórnia, fizeram esta pesquisa. Vocês sabem dessa pesquisa, já faz alguns anos, pelo menos uns 10 anos. E aí, em Loma Linda, alguns com 104 anos de idade ainda estavam o quê, irmãos? Dirigindo. Isso chamou a atenção da mídia, dos científicos, e eles foram pesquisar para ver por que esse pessoal durava tanto. E chegaram a esta conclusão, irmãos, de que é devido ao estilo de vida, os adventistas duram mais. E os adventistas dormem bem. Os adventistas, por exemplo, não precisam de pastilhas, nem de pílulas, para dormirem bem? Verdade ou mentira, irmão? Não. A maioria de nós dorme, que se a gente não colocar o celular para despertar de manhã cedo, né, irmão? A gente não desperta. Vai embora. Porque os adventistas dormem bem. Amém por isso, irmão? Dorme tão bem que dorme até na igreja. Espero que nessa noite ninguém durma, não é? Eu estou tentando aqui me esforçar ao máximo para que vocês fiquem bem atentos. Nós já estamos aí sábado, domingo, segunda, terça, hoje quarta-feira. São 5 noites, ou 5 dias que nós estamos estudando a palavra de Deus. E nós pensamos aqui começamos sábado passado falando sobre o tema, a grande esperança. E essa grande esperança, ela deve ser algo que nasça de dentro para fora. A nossa religião em Denbury não pode ser uma religião de fachada. Não é fácil viver de fachada, irmãos. É muito ruim, é muito difícil você apenas viver de fachada, sendo que o seu coração está longe de Deus, longe do compromisso com a fé. Então nós estamos nessa semana dizendo, a grande esperança precisa nascer dentro do meu coração, e isso precisa ser exteriorizado, em palavra de amor, em atos de amor, em atitudes de amor, em comprometimento com a fé, em pregar às outras pessoas, em viver esta fé, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na prosperidade e também onde, irmãos? Na adversidade. Alguns querem ser cristãos adventistas sétimo dia só quando as coisas estão bem. Não, eu vou para a igreja porque eu estou ganhando bem, eu estou bem empregado, eu estou bem de saúde, eu estou bem com a minha família. Então muitos atrelam vida religiosa a emoções, a situações. Eu cresci numa igreja em Macapá, num lugar chamado Buritizal, onde uma família inteira pertencia à igreja, por épocas. Por época. Daqui a pouco lá vinha toda a família dos santos, toda a família, em torno de umas 10 pessoas. E eles tocavam instrumentos musicais, trocavam teclado, cantavam. Passava aquela fase, irmãos, ali do verão, todo mundo saía da igreja. Cadê? Não, está desviado, se desviou, está namorando com uma pessoa que não é da fé, está trabalhando no sábado. Uma família tão forte, aparentemente, e de repente tão fraca. Todos, até o velho, estava afastado. Eu estou meio fraco, irmão, o diabo me laçou, ele dizia assim. E ficava tão fraco. Nós estamos aqui nessa semana desenvolvendo um tipo de religião autossustentável. E essa religião autossustentável, mesmo na alegria, na tristeza, na prosperidade, na diversidade, só vem mediante, irmãos, uma comunhão diária com Deus através da leitura da Bíblia e da oração diária. É isso que nós estamos pregando essa semana. De repente é isso que está faltando a mim e a ti, irmão, para que nós possamos colocar em ordem nossa vida e viver uma vida não de fachada, mas uma vida religiosa do que, irmãos? Do coração.
Nessa noite eu trouxe um tema, porque é um tema que fala novamente de crescimento espiritual, é um tema que fala de renovação espiritual, e esse tema, por favor, Ivanilton ou o irmão Christian que está aí, coloque para nós então, a mensagem dessa noite. Olha aqui, irmãos, aqui está. Passou demais agora. Muito bem. Olha, esse tema aqui é um tema que a Igreja Mundial votou em julho de 2010, na conferência geral que tivemos aqui em Atlanta, um documento falando sobre reavivamento e reforma. Uma das maiores necessidades da Igreja Adventista do Sétimo Dia é falta de espiritualidade. Nós não passamos muito tempo em comunhão com Deus, nós não lemos a Bíblia, nós pouco oramos. Por isso nos falta fogo, nos falta, como se diz, vibração espiritual, nos falta essa motivação, essa disposição, porque nós não temos espiritualidade. E a espiritualidade só vem por meio da leitura da Bíblia e da oração na primeira hora de cada dia. Antes de você sair para o trabalho, sair para a escola, sair para os seus afazeres, você precisa ler a Bíblia. O reavivamento, a palavra já está dizendo, é reavivar. É pôr fogo dentro. É das cinzas reviver. Então uma pessoa de repente espiritualmente estava fraca, né? Defeituosa, né? Fria. E então acontece o reavivamento. E esse reavivamento é o Espírito Santo de novo, soprando nessa pessoa, fortalecendo essa pessoa. E reforma é a consequência do reavivamento. Como é que vem o reavivamento, irmãos? O reavivamento vem quando uma pessoa toma a decisão de voltar a Deus, de voltar à leitura da Bíblia, de voltar à oração pessoal, então começa o reavivamento. Essa pessoa começa a ficar, irmão, sem necessidade de fatores externos, de pastor estar em cima de você visitando. Eu estou fraco porque o pastor nem parece aí que vai me visitar, irmão. O dia que ele vier aqui, isso aí não é vida religiosa, isso é dependência de homens. É importante a visitação, hoje visitamos aí uma senhora, ontem visitamos mais irmãos, é importante a visitação, mas mais importante é uma vida independente, autossustentável. É isso que nos falta. E o reavivamento vai nos levar a isso. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, então você vai começar a ficar, como se diz, cheio de brasa. Você vai ficar incomodado pela sua frieza. Você vai ficar incomodado pela sua indisposição espiritual. E isso gerará em ti o quê, irmão? A reforma. Reforma no quê? Reforma nos hábitos alimentares, não é verdade? Reforma nos hábitos alimentares. Vai ter reforma na sua vida pessoal. Vai ter uma reforma, uma mudança, não é? Uma mudança na sua maneira de pensar. Você vai se organizar para ser um missionário, então. Reavivamento é a igreja ajoelhada orando, buscando a Deus na primeira hora de cada dia. Reforma é a igreja atuando, é a igreja trabalhando, é a igreja distribuindo folheto, é a igreja de casa em casa, é a igreja dando estudos bíblicos, é a igreja melhorando o estilo de vida, é a igreja cantando, é a igreja aqui cedo participando, é a igreja no acampamento no final de semana, todo mundo unido. Isso é reforma, a igreja em pé. Reavivamento é a igreja ajoelhada. Reforma é a igreja como, irmão? Em pé, atuando. Então, aquela pessoa que passa tempo ajoelhada, permanece mais tempo como? Em pé. Um crente que não passa muito tempo ajoelhado, pouco tempo ele fica em pé. Aquele que está em pé, cuide que não caia, disse a palavra. Então, isso é reavivamento e reforma. Então, a Igreja Mundial está em cima disso, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês esse texto. Vamos lá, Joel, capítulo 2, versículos 1, 2 e de 11 a 17. Vamos fazer a leitura desse texto. Desculpe que essa mensagem está em espanhol, uma vez que eu estou trabalhando em Lima e acabei trazendo algumas coisas assim na pressa. Os meus sermões estão aí e vocês aqui trabalham com inglês, com espanhol e essa mensagem aí eu vou apresentar, mas vocês se entendem, como se disse, não? Se entende. Vamos então. Diz assim o texto: tocai a trombeta em Sião e dai alarma em meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem o dia do Senhor, porque está perto. Um dia de trevas, um dia de escuridão, um dia de nuvens e um dia de quê, irmãos? De sombra. Diz assim o texto: buscar o reavivamento verdadeiro,
tendo, irmãos, como consciência a verdadeira reforma para fazermos mais semelhantes a quem, irmãos? A Jesus. E pregar essa mensagem àquelas pessoas que não conhecem. Veja, tocai a trombeta onde, irmãos? Em Sião. Tocai a trombeta em Sião. Isso aqui, olha, tocai a trombeta em Sião e dai alarme no meu santo monte. E aqui continua o texto de que buscar o revivamento deve ser, irmãos, uma necessidade constante de cada um de nós. Esta é a maior das necessidades que a igreja precisa. É reavivamento. Assim diz o texto aqui que a profetisa apresenta, dizendo o seguinte: a maior e a mais urgente de todas as necessidades é a de um reavivamento, da verdadeira piedade em nosso meio. Procurar isso deve ser nossa primeira obra. Então, qual deve ser a primeira obra da igreja de Danbury, irmão? De Danbury? Reavivamento. Reavivamento. Nós temos que ressuscitar, irmão. Nós estamos mortos, muitos de nós espiritualmente. Entre nós aqui, uma vez que todos são adventistas que estão aqui, eu acho que a maioria, quantas almas nós ganhamos este ano para Jesus? Você, não estou falando, quando fala assim, a igreja, não. Você é a igreja. Quantas pessoas você levou a Jesus de janeiro até agora, em agosto? Eu vou dizer quantas eu levei, irmãos. Vamos lá? Esse ano, através das nossas semanas de colheita, já levamos a Jesus 48 pessoas. Claro que não fui eu, né? Foi o trabalho dos irmãos. Mas eu estava ali fazendo a colheita para tomar decisão. Numa igreja em Lima, nós batizamos 4 advogados do Congresso. E a igreja é na casa de um advogado da igreja, que se tornou adventista. E a parte de cima, que era uma sala e uma sala de estar e um quarto, eles abriram e ali já não dá mais. E um dia eu estava pregando ali, nós pregamos para mais de 30 advogados, que só os advogados trouxeram. E desses 30, 4 tomaram a decisão porque já estavam estudando com outros irmãos adventistas. Foi bonito isso aí. Quando você vê pessoas nascendo de novo, irmão, isso aí reaviva você. Eu pergunto, quantas almas você já levou a Jesus este ano? Com quantas pessoas você está estudando a Bíblia? Então nós estamos mortos, irmãos. Estamos mortos. Porque uma pessoa viva espiritualmente, ela contagia o outro só no caminhar na rua. Só em estar ao lado, a pessoa... Então, por isso que a maior necessidade da igreja de Danbury, da igreja adventista do sétimo dia, é um reavivamento. Como, irmão? Demorado para o próximo ano? Agora. Urgente o reavivamento, irmãos. E quais são as condições para nós recebermos esse reavivamento? Nós queremos esse reavivamento. Eu quero esse reavivamento. Vocês querem esse reavivamento. Então, quais são as condições? Vamos lá. 2 Crônicas, o capítulo 7, o versículo 14, vocês conhecem esse texto? Sim ou não? O que diz o texto? Vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que mais? Orar e buscar o meu rosto, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, e perdoarei seus pecados, e sararei o que, irmãos? A sua terra. Quais são as condições para nós sermos reavivados aqui em Danbury? Quais são? Aí está no texto. São 4 condições que Deus estabelece nesse texto. E quais são elas? Primeira é humilhação. Eu preciso me humilhar. Há muito orgulho na igreja, irmãos. Há muitas pessoas, como se disse, irmão, com o nariz empinado. Não gostam de ser chamadas a atenção, especialmente quando cometem erros. E o manual da igreja diz que uma pessoa, quando comete erro, e que seu erro é público, a primeira prova de que aquela pessoa que errou é uma pessoa humilde é quando ela reconhece a autoridade da igreja. Já viram no manual da igreja? Errei, irmão. Irmão, você errou, irmão. Pastor, chega para visitar, pastor, é verdade. Sou fraco, defeituoso, dá vontade de perdoar a pessoa e colocar de novo na igreja. Mas quando a pessoa, não, vocês estão falando mal de mim, é uma perseguição nessa igreja, é porque não sei o que. Então deixa essa fruta apodrecer até o último momento, quando já estiver fedendo, e a igreja quer preservar o danado um pouco, trazer, porque nós somos irmãos. A humildade entre nós, humildade. A palavra humildade, pode ver, humildade
ela vem da própria raiz da palavra humano. Humildade. Humano. O que é uma pessoa humana? É uma pessoa frágil. É uma pessoa feita de quê, irmãos? De barro. É uma pessoa que se a bala atravessa o teu coração, tu já estás no chão, não é verdade? Uma doença te acomete, você está bom, hoje, amanhã você já está ruim, você está com dor de cabeça, você está com diarreia, você está com um problema no fígado, você está... Então, humano é uma pessoa frágil, feita do pó da terra. Humildade é uma pessoa que reconhece que é fraco. Esse é o significado da palavra humildade. É uma pessoa que reconhece que nada é, que não tem nada mais que os outros. Igualmente somos nós todos. Humildade. Essa é uma das características que Deus quer ver no meio do seu povo para que esse revivamento e essa reforma aconteça onde, irmãos? Em nossa vida. Que diz o texto, irmãos, aqui? O orgulho é o pecado da pior espécie. Foi o orgulho que tirou Satanás do céu. A autossuficiência e a arrogância espiritual foram os maiores problemas que Jesus teve que enfrentar com os religiosos do seu tempo. Fariseus altamente orgulhosos, judeus altamente, o que, irmãos? Machistas. Judeus machistas, fariseus orgulhosos, e os discípulos que eram pescadores pobres, orgulhosos. O orgulhoso não é uma característica dos ricos. Existe muito pobre que é mais orgulhoso que rico. E esse é um pecado terrível. E muitas vezes na igreja tem. E um dos piores problemas para se gerenciar uma igreja é o orgulhoso. Pessoas que não querem aceitar, pessoas que não querem reconhecer. Então o pedido de Deus, meus amigos e irmãos aqui da igreja de Denver é: vamos nos humilhar. Vamos ser humanos. Pessoas que são frágeis e que reconhecem as suas debilidades, não é? as suas falhas. A segurança da vida consiste em confiar em quem, irmãos? Leia em voz alta. Em confiar em Deus e não em nossa própria obediência ou religiosidade. De onde está a nossa saída? De onde está a nossa segurança? Confiar em quem, irmãos? Em Deus e não em nós mesmos. Triste o homem que confia no outro homem e triste o homem que confia em si mesmo. Né? O apóstolo São Paulo dizia: eu não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então a primeira condição para termos esse avivamento aqui em Denbury é nós sermos humildes, nos humilharmos diante de Deus. Qual é a segunda condição para receber o avivamento, irmãos? Orar. Diz a Bíblia: se o meu povo se humilhar, e o seguinte agora, orar. A oração é a respiração do que, irmãos? Da alma. Ninguém toma água por você. Ninguém respira por você. E ninguém come por você. Verdade ou mentira, irmãos? Você diz: olha, Lila, você come aquele prato de comida por mim, porque eu não vou comer agora. Tá certo? Você come por mim? Jamais, né, irmão? Ou, por favor, irmão Hamilton, tome essa garrafa de água por mim, que eu estou com tanta sede, mas o senhor pode tomar por mim. Pode acontecer isso, irmãos? Não pode. Então, ninguém pode estar somente orando por você. A oração é como oxigênio. Você precisa ter a sua própria experiência de oração com Deus. É a segunda condição para nós recebermos o avivamento e a reforma. Olha aí, orar é o ato de abrir o nosso coração aqui, irmãos, a Deus como um amigo. Não é que Deus necessite isso, não é que Deus necessite para poder te conhecer, senão a fim de capacitar-nos para recebê-lo. A oração não baixa Deus até nós, mas eleva-nos a Ele. Não é Deus que precisa das tuas orações, irmão de Denbury, não é, irmão. É você que precisa de Deus. Então, quando eu oro, na realidade, eu estou abrindo meu coração para que Deus atue. Deus não precisa que eu ore para que Ele me conheça. Ele me conhece tudo, irmão, do pé à cabeça. É eu que preciso orar para submeter-me a Deus, para que Ele possa trabalhar na minha e na tua vida. Essa é a segunda condição, orar. A primeira, humilhar-se. Segunda, orar. A terceira condição para que haja um revivamento nessa igreja é buscar. Buscar. Nós precisamos buscar a Deus onde, irmãos? Buscar a Deus na primeira hora da manhã, onde, irmão? Na nossa casa. Eu não estou pedindo que os irmãos aqui em Denver levantem já 4 da manhã, ou 3 da manhã, como alguns. Não. Você vai para o trabalho 8 horas, então pelo menos 6:30 da manhã você devia estar como, irmãos? Acordado. Para passar o momento com quem? Com a leitura da Bíblia.
não é? De 30, 45, 1 hora, lendo a Bíblia. Eu tinha um irmão, que hoje é pastor, o irmão não de sangue, o irmão na fé. E nós fomos comportar juntos, irmão, numa cidade do Ceará chamada Sobral. E aí também fizemos uma conferência. E foi fundada uma igreja chamada Igreja do Sinhá Saboia. A segunda igreja aí de Sobral, nós tivemos a alegria de fundar essa igreja. Só existia uma igreja, tinha 70 anos e só tinha 50 membros. E um dia, quando passava ali a procissão do pobrezinho de Assis, que é o santo forte aí, sabe o que eles fizeram? Os irmãos estavam na igreja adventista, no sábado à tarde, reunidos no jantar. Os católicos apedrejaram a nossa igreja. Quebraram todo o telhado, dizia assim, que viva São Francisco e que morra os crentes. Então nós chegamos logo depois disso e nós tínhamos assim preocupado. Estávamos preocupados porque chegamos exatamente no mês de setembro para outubro, que é o mês da procissão. E louvado seja Deus, aí nessa igreja foram batizados mais de 45 adultos que ficaram cuidando dessa igreja. Há 2 anos eu passei indo para Fortaleza, de Belém, Fortaleza, e eu quis entrar aí para mostrar para minha esposa e minhas filhas essa igreja. Vamos ver se a gente encontra a igreja do Sinhá Saboia. Louvado seja Deus, irmão. Murada, com painel na frente, com sala de criança. A gente fica feliz por isso, né, irmão? Alegria. E nesse tempo nós estávamos com esse colega meu. Ele dizia, aqui não tem o maior luto, eu gosto de amanhecer o dia deitado. E ele saía da cama e ia para uma rede que ele colocava na sala. Mas sabe o que ele fazia, irmãos? Ele disse, eu gosto de pegar essa brisazinha lá das 5 da manhã, 5h30, eu gosto de amanhecer o dia deitado na rede. Mas sabe o que fazia o Mateus? Às 3h30 da manhã ele levantava. Era a hora que ele ficava mais assim, atento. 3h30 levantava, até mais ou menos aí, 4h20. Daqui a pouco a gente só escutava, né, o barulho dele desligar e ia para a rede. Ele gostava de amanhecer o dia onde, irmãos? Na rede. Era um costume dele. Mas ele já tinha feito com Deus o quê, irmãos? O momento de oração dele na madrugada. Quer dizer, cada um vai adaptando agora que a primeira hora do nosso dia seja com quem, irmãos? Com Deus. Tá certo? Com Deus. Buscar a Deus onde? Na primeira hora de cada dia, lendo a Bíblia, a lição da escola sabatina, a meditação matinal, cantando o hino a Deus. E também devemos buscar a Deus onde mais, irmãos? Na igreja. Nós não podemos deixar de vir para a igreja, irmãos, sabe? Eu vou ficar em casa que eu vou assistir o pastor Bulhão. Tem uns que falam Bulhão, né? O pastor Bulhão vai pregar lá e eu vou ficar em casa. Eu já não vou, mas não sabe porque eu assisto aí o canal Adventista, né? Lá tem muitas mensagens boas, até os arautos do rei está cantando. Não é assim, nós estamos aprendendo para que o avivamento aconteça, eu preciso buscar a Deus em casa e depois buscá-lo aonde mais? Na igreja. E aqui vocês têm culto quando, irmãos? Sábado, domingo e quarta-feira. No país que eu estou trabalhando, só existe culto praticamente já no dia de sábado. E quarta-feira à noite que vão 6 gatos pingados na igreja, né? Nós estamos começando agora um projeto de avivamento lá, e a partir de mês de agosto agora, pelo menos eu vim para cá, mas aí, todo domingo à noite nós vamos abrir as igrejas da capital Lima para fazer cultos de evangelismo, para trazer pessoas para os pés de Jesus. Nós temos que vir para a igreja, irmãos. Nós temos que ter o nosso pequeno grupo, temos que estar em casa, mas o avivamento vai acontecer de maneira individual, e agora de maneira o que, irmãos? Coletiva, nós vamos ser motivados uns aos outros a seguir adiante, irmãos, na reforma, no buscar ao Senhor. Então, buscar a Deus na primeira hora em casa, buscar também na igreja, a cada culto. Diz assim, estar onde Deus está presente, nos cultos pessoais, familiares, na igreja, pô-lo em primeiro lugar, porque esse deve ser o mais importante de nossa vida, não só com palavras, mas também com o que, irmãos? Com atitudes reais, buscar a Deus, está bem? Primeira condição, humilhar-se. Segunda condição, orar. Terceira condição, buscar a Deus para termos o reavivamento. Olha o que diz o texto de Jeremias 29:13. E me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém por isso, irmãos? E me buscareis. E aquele que busca, vai encontrar Deus. Busca a Deus de manhã, busca a Deus na igreja, busca a Deus no primeiro grupo, busca a Deus numa vida pessoal, busca a Deus de maneira coletiva, e você vai encontrar Deus. E ao fim, são 4 condições. A última condição qual é, irmãos? Converter-nos. Eu pergunto, converter-nos do quê, irmãos? Nós somos adventistas do 7º dia, não fomos batizados nas águas, não somos membros dessa igreja. Do que nós precisamos nos converter, irmãos? O que diz o texto aí?
Se meu povo se humilhar, o que mais, irmão? Orar e me buscar e se converter do que, irmão? Dos seus maus caminhos. Mas nós não somos crentes. Nós não somos adventistas. De que nós precisamos nos converter, irmão? Você que chegou recém do Brasil agora, de São Paulo. De que nós precisamos nos converter? Dos nossos pecados. Eu vou baixar a cabeça agora e vou falar alguns pecados. Que Deus nos perdoe. Nós precisamos, para receber o avivamento e reforma, nos converter dos nossos pecados. Das músicas mundanas. Nós precisamos nos converter das joias, das nossas roupas apertadas, roupas indecentes. Precisamos nos converter da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa cobiça, da nossa desonestidade. Precisamos nos converter dos nossos pecados de adultério, de fornicação. Precisamos nos converter de nossos pecados da inveja, das contendas. Precisamos nos converter das fofocas. Precisamos nos converter de sermos infiéis nos dízimos, nas ofertas. Precisamos nos converter dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, dos nossos filmes imorais. Precisamos nos converter das horas que passamos, irmãos, fazendo coisas erradas, que não são de acordo com a palavra. Precisamos nos converter dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. É isso que nós precisamos nos converter. Já somos adventistas, já somos cristãos, somos crentes. Precisamos nos converter, senão não vamos ter o avivamento na igreja, irmãos. De quê? Aí diz o texto, dos nossos maus caminhos. Existem caminhos que ao homem parecem o quê, irmãos? Direitos, mas o seu fim são caminhos de quê, irmãos? De morte, assim diz o texto bíblico. Ah, meus irmãos, para termos este reavivamento na nossa vida, nós precisamos desses 4 requisitos: humilhar, orar, buscar e nos converter. Sem dúvida, mediante a confissão, a humilhação, o arrependimento e a oração fervorosa, nos corresponde cumprir com as condições em virtude das quais Deus já prometeu e está disposto a nos conceder. Somente em resposta à oração, devemos esperar o que, irmãos? Reavivamento. Por isso, nesse momento, eu convido a vocês a dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos esse reavivamento de Deus nesse momento, irmãos. Oremos, vamos orar, vamos ajoelhar, vamos orar a Deus. Feche os seus olhos e é o momento agora de confessar os seus pecados. Esse é o momento agora de arrependimento. No silêncio da sua alma, busque a Deus. Peça perdão, irmão. Arrependimento, confissão, conversão. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Al como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor,
tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable y tu olor, un grato perfume, yo quiero ser, Señor. Quiero servirte con todo mi amor, quiero darte gloria por tu creación. Solo tu siervo, yo quiero ser, Señor. Tal como sou, Senhor, sem nada que ofertar, só minha canção. Não tenho mais que dar-te, pois tudo é teu, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que entregar, mas meu coração me rendo todo a ti. Toma-me, Senhor, tal como sou. Aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável a ti. Um grato perfume, eu quero ser, Senhor. Quero louvar-te pela criação, quero servir-te com todo amor, pois o teu servo eu quero ser, Senhor. Pai querido, nesta noite, para receber o revivamento que necessitamos, queremos nos humilhar ante Ti, queremos orar a Ti a cada momento de nossas vidas, queremos buscar a Tua face e queremos nos converter de nossos maus caminhos, nossos pecados, e queremos viver uma vida vitoriosa ao Teu lado, uma vida autossustentável em Tua palavra. Aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável a Ti. Um grato perfume, eu quero ser, Senhor. Quero louvar-te pela criação, quero servir-te com todo amor, pois o teu servo eu quero ser, Senhor. Pois o teu servo eu quero ser, Senhor. Pois o teu servo eu quero ser, Senhor. Amém. Amém, Senhor. O pastor vai já estar à porta a despedi-los. Amanhã novamente estaremos aqui. Vai ser o nosso último dia aqui na igreja. E eu espero ver todos vocês na sexta-noite, no sábado e no domingo. Vamos dar a continuação a essa programação ali na igreja do acampamento.
E eu digo para vocês que é muito importante você estar presente.